Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast sobre a reforma tributária, promovido pela FRAC. Eu sou Thaís Silveira, advogada tributarista, no Lima Júnior e Domene, e primeiramente gostaria de agradecer o convite da FRAC para estar aqui mais uma vez falando sobre temas tão importantes da reforma tributária. Hoje quem está aqui comigo é a Mônica Russo. Ela também é advogada tributarista, formada e pós-graduada pela PUC, com MBA em Gestão Tributária pela FPCAF e com 20 anos de experiência na área tributária. Seja bem-vinda, Mônica. Boa tarde, Thaís. Muito obrigada. Vamos hoje tratar de mais um tema bem interessante, né? E agora até com a recente aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados, a gente tem até algumas novidades para trazer sobre essas duas questões que, ainda que não tenha uma ligação com o negócio dos associados da FRAC, acaba sendo de interesse de todos pela relevância da matéria que está sendo discutida, que é justamente a cesta básica e o cashback, né? Exatamente. É um tema, como você disse, super importante, né? Acho que para toda a sociedade, porque isso, de uma forma ou de outra, acaba impactando o preço, né, de alimentos, enfim. Então, cesta básica e o cashback, eu acho que são temas importantíssimos e vamos falar um pouco sobre tudo que aconteceu aí nas últimas semanas, né? Começando aqui, Mônica, então, eu acho legal a gente iniciar fazendo um resumo de como acontece hoje, né? Como se dá hoje a tributação dos itens da cesta básica. Então, Thaís, hoje o que nós temos, né? A gente tem a tributação do consumo, né? Assim, vias de regra, pelo PIS/COFINS e pelo ICMS. Então, a gente tem uma lei federal que desde 2004 ela zerou a alíquota do PIS e COFINS sobre os itens que ela relaciona como sendo itens de cesta básica. E essa lista ela foi aumentando no decorrer do tempo, tá? Ela inclusive hoje comporta também itens de higiene pessoal, algumas outras questões nesse sentido, mas via de regra, arroz, feijão, as carnes, as proteínas, né, como um todo, os laticínios e tudo mais, eles não têm a tributação pelo PIS/COFINS. Além disso, tem o ICMS, que é o tributo de competência dos estados, né? Que aí cada estado trata essa questão da forma como bem lhe aprouver, né? Mas o que nós temos nós temos linhas gerais com relação a isso. Então, hoje, no estado de São Paulo, a gente tem a questão da alíquota reduzida para as carnes. Já foi isento, mas atualmente a alíquota básica do ICMS é 18%, mas para as proteínas animais ela foi reduzida para 7%. Além disso, os vegetais in natura, né, os produtos hortícolas, que assim é denominado pela legislação, e os ovos também, eles foram isentos de ICMS. Tá. E é interessante, Thaís, é um ponto bem que eu acho é uma questão de conhecimento geral até, que assim, a indústria de alimentos, ela vem periodicamente fazendo, a Associação Brasileira, né, da Indústria de Alimentos, fazendo levantamentos do impacto da tributação para os itens de cesta básica. E foi feito o último levantamento que foi feito, que foi de 2020, não foi atualizado até agora, mas foi feito esse levantamento e tem os itens da cesta básica, o impacto da tributação chega a 23%, sendo que na média internacional o impacto é de 7%. Então, muito embora a gente tenha um favorecimento para esses itens, está longe de ser o ideal. Sim, sem dúvida. Fica, né, até por esse levantamento, que como você disse é de 2020, mas não deve ter mudado
tanto assim, né? Quando você pensa numa média internacional de 7% e a gente olha aqui, né, para o nosso cenário nacional, e aí tem uma média de 23%, né? Isso é muito acima, né? Considerando que a gente está falando de itens tão importantes para a alimentação. E aí eu acho que justamente por isso, né, porque de fato a tributação que a gente tem hoje, ela não é a ideal, né, é muito diferente do que ocorre no mundo inteiro. Foi aprovada, né, a reforma tributária no ano passado, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que a questão da cesta básica está sendo tratada na reforma tributária. Então, Thaís, com relação à questão da cesta básica, antes da gente chegar até a cesta básica, é importante a gente não perder de vista que a Constituição Federal, no artigo 6º, ali quando ela traz os direitos sociais fundamentais de todos os cidadãos, ela traz que é um direito fundamental o direito à alimentação. Então, justamente, todas as medidas que vêm até então é para operacionalizar essa garantia constitucional que é dada a todos de ter uma alimentação saudável e o direito à alimentação até como forma de garantia do direito à vida. Infelizmente, a gente sabe que a gente vem aumentando o número de pessoas em insegurança alimentar e tudo mais, mas isso é uma outra questão, não é o nosso objetivo aqui. Mas justamente para viabilizar essas políticas públicas que veio essa questão de até se definir o que é a cesta básica. Até então, não se tinha uma definição de cesta básica. A lei de 2004, que a gente conversou, do PIS e COFINS, ela trazia uma lista e foi sendo incluídos itens e tudo mais. As legislações de ICMS, algumas tratam como cesta básica, outras nem faz referência a esse termo, mas sempre trazendo os produtos, né, assim, os itens de alimentação essenciais, como arroz, feijão, o básico para a alimentação do brasileiro. Mas agora a emenda constitucional que promulgou a reforma tributária, para além de todas as alterações que ela trouxe nos artigos da Constituição, tratando efetivamente da ordem tributária, ela trouxe um artigo 8º, a definição do que seria a cesta básica. E ela garante que vai ter a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional e o acesso a uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada para todos os brasileiros. Então, é a primeira vez que veio e está agora plasmado na Constituição Federal o que o Brasil considera, o que o governo brasileiro entende como cesta básica. Perfeito. E aí, Mônica, considerando, né, toda essa regulamentação do que seria a cesta básica e qual é o objetivo a ser atingido, né, com a definição desse conceito, a minha pergunta é: o PL 68, que foi recentemente, né, passou por uma aprovação, ele está alinhado com essa determinação? O que a gente consegue extrair do PL e conjugar com essa determinação que você trouxe? Bom, no artigo 8º da emenda constitucional, ele acaba sendo uma grande carta de intenções. Para que isso seja cumprido, ele precisa de regulamentação. Tem um decreto do Executivo dizendo mais ou menos o que seria a cesta básica, mas ele acaba repetindo os mesmos termos do que foi dito pela Constituição Federal. E aí, assim, também temos uma portaria do Ministério do Desenvolvimento que trouxe uma lista não exaustiva, como ele mesmo fez questão de frisar, com 10 grupos de alimentos que, no mínimo, esses seriam os que comporiam a cesta básica. Então, nessa relação de itens
mínimos, né, que a gente teria, a gente tem as leguminosas, né, que são os feijões, os cereais, as raízes, os tubérculos, as verduras, as frutas, as castanhas, as nozes, os ovos, leite, queijos, açúcar, sal, óleo, gorduras, e inclusive ele fez questão até de trazer a erva mate, o café, que são itens muito consumidos, né, pela população, e também as especiarias. Então, isso são os 10 grupos de alimentos, né, não exaustivos, que hoje a gente tem um norte. O projeto, o PLP 68 de 2024, por sua vez, quando tratou da cesta básica, ele trouxe no anexo 1 o que seriam os itens da cesta básica. E é uma lista que ela é muito diminuta. Eles listaram não 15 grupos de alimentos, mas 15 itens que comporiam. Depois tem o anexo 16, que trouxe os grupos de verduras e frutas e tudo mais, mas a lista era muito enxuta. Nessa lista, originalmente prevista, né, no texto do projeto, ele trazia arroz, feijão, algumas farinhas, algumas massas alimentícias, pão comum, óleo de soja apenas, trazia o açúcar, mas não trazia o sal. Não trazia os ovos, mas não trazia nenhuma outra proteína de origem animal, não trazia nenhum item de laticínio, o leite estava lá, mas os queijos, nenhum item de laticínio ele trazia. Então, é uma lista muito pequena. Muito se falou, inclusive alguns artigos chamaram essa lista da cesta básica de esquelética, né? Assim, uma lista. Sim. Foi até, assim, foi muito comentado. E agora, recentemente, com a aprovação, durante os debates para a aprovação do projeto na Câmara, conseguiu-se aumentar essa lista. Como a gente disse, não tinha nenhuma proteína animal prevista. Depois de um lobby muito pesado da bancada ruralista, conseguiu-se aprovar a isenção do IBS e do CBS para as carnes, tanto de origem bovina como suína, os peixes, as carnes de origem ovina também contaram com a isenção. Além dos queijos, alguns, vamos frisar, não são todos os queijos, né? Assim, são os queijos realmente os mais consumidos, né? Os mais populares. Exatamente. E, assim, acrescentou-se também o sal, que era uma grande preocupação que se tinha, né? Acrescentou-se o sal, acrescentou-se o óleo de milho também a essa relação. E uma novidade, assim, que foi trazida foi a questão das mudas e dos itens, na verdade, para floricultura e hortas, né? Então, as mudas, os bulbos, os tubérculos que você pode plantar tanto para origem alimentícia, para a origem ornamental e para a origem medicinal. Tá. Então, na verdade, a gente tinha antes uma lista, né? Vamos dizer, né? Uma lista um pouquinho mais gordinha de alimentos que estavam ali compondo a cesta básica. No meio das discussões do PL, essa lista foi reduzida ali para 15 itens, né, que você falou. E agora, no fim das discussões, a gente teve a inclusão das carnes, né, dos laticínios, do sal, que é extremamente importante. Farinhas, né, que também são... Sim, as farinhas, muito bem lembrado. As farinhas, a questão da aveia também, que não estava contemplada, agora também está contemplado com a isenção do IBS e do CBS. No projeto original que foi submetido, as carnes e os itens de laticínio, eles tinham uma redução de 60% da alíquota do IVA, né, dos tributos, né, do CBS e do IBS. Mas agora, então, com o texto que foi aprovado e agora vai ser discutido no Senado, foi já com a isenção dos 2 novos tributos, né, do IBS e do CBS, para esses itens que nós comentamos também. Tá, perfeito, Mônica.
E aí, né, pensando um pouquinho lá no conceito de cesta básica que você trouxe, nos alimentos que foram selecionados, escolhidos para integrarem a cesta básica, existe algum racional para essa escolha? No que eles estão se pautando para escolher esses alimentos? Existe alguma coisa nesse sentido? Então, a exposição de motivos do projeto de lei, ele traz 3 balizas para essa escolha, né? Que são a priorização dos alimentos em natura ou minimamente processados e dos ingredientes culinários, a priorização dos alimentos majoritariamente consumidos pela população mais pobre e assegurar que os alimentos da atual cesta básica do PIS e COFINS, aqueles que a gente comentou da legislação de 2004, então, que eles tenham a tributação reduzida, com exceção daqueles que o consumo está muito concentrado na parte mais rica da população. Esse foi o racional. Mas se a gente pensar nessas últimas movimentações que aconteceram, quando da aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados, fica a dúvida. Será que isso foi priorizado? Me parece que não. Exato. Me parece que não, porque você tirar 100% da tributação de itens como carne vermelha, como queijos e tudo mais, você acaba favorecendo uma parte da população que não precisaria disso. E a gente tem um outro ponto, né, Thaís? Até que ponto, na hora de repassar o preço, da formação do preço para venda para o consumidor final, será que vai ser repassada essa redução de imposto? Esse é um grande ponto, porque de fato não é só você retirar a tributação. Da forma que funciona hoje, né, a metodologia de formação de preço, ainda que você tire o tributo, você ainda depende do repasse disso para o consumidor final, para a ponta, o que nem sempre acontece, né? E se você pensar, já são alimentos que hoje eles já têm uma redução. Então, você não está dizendo que é um alimento que tem tributação cheia e agora ele vai passar a ter um benefício, então pode ser que esse repasse seja feito. Não, são alimentos que, na verdade, a maioria ali, eles estão tentando manter, né, benefícios que já existem. A gente ainda não sabe se vai ser um pouco mais ou um pouco menos, mas a grande maioria são alimentos que já são beneficiados, né? Se a gente pensar que hoje a carne vermelha, por exemplo, que foi o item que gerou a maior discussão, né? Ela é isenta de PIS e COFINS e tem uma tributação reduzida de ICMS para menos da metade da carga tributária efetiva, né? Nem por isso a gente tem um produto que tem um valor acessível para o consumidor final. Ao contrário, né? A grande reclamação e em todas as reportagens que a gente lê ou assiste por aí a respeito dessa questão é justamente de consumidores que chegam em mercados e ficam, né, espantados com os preços, principalmente das carnes. E aí, né, pensando na tributação que a gente vai ter agora, tinha ali uma tributação reduzida de ICMS, agora vai ter ele vai ser, né, vai ter alíquota zero, vai ser isento do IBS e da CBS. Pode ser que tenha ali uma pequena redução, mas a gente também não tem a garantia de que isso vai ser repassado, né? Então, talvez nem represente uma redução efetiva de preços. Exatamente. Se a gente pensar que mais de 80% da renda justamente das classes menos favorecidas, que são as que deveriam ser atendidas, né? Que o conceito, toda essa questão de tributação de cesta básica, conceituação constitucional de cesta básica, vem para você garantir o efetivo direito à alimentação da população. Eles gastam mais de 80% da renda em supermercado, açougue e padaria. Então você fala assim, gente, o impacto é muito grande. Essas pessoas efetivamente vão ser favorecidas. A gente está falando de justiça tributária? Sim, estamos falando de justiça tributária, porque não tem como você tratar dessa questão sem pensar numa política pública para efetivar o acesso
da população à alimentação e não o contrário, né? Então, a partir do momento que você isenta, você está tratando todos da mesma forma, né? Então, a parcela da população que tem condição de pagar o tributo fica favorecida e a parcela da população que não tem, não sabe se efetivamente vai sentir o efeito dessa redução. Exato. E aí tem um outro ponto também que é bacana a gente comentar. Quanto mais exceções a gente tem, quanto mais tributação favorecida a gente tem, né, que a gente, fazendo paralelo, são os antigos benefícios fiscais, maior fica a alíquota geral da tributação do novo sistema. Exatamente. Nesse ponto, inclusive, das carnes, o Bernard Api, ele já tinha se manifestado em todas as coletivas que foram feitas, né, a exaustão sobre a questão da reforma tributária, e ele disse que justamente a proteína animal não tinha sido favorecida com a isenção, porque isso impactaria talvez num acréscimo de mais de 1 ponto percentual na alíquota básica do IBS e do CBS. É inevitável. Quando você, né, desonera um produto ou um setor, inevitavelmente isso reflete na alíquota geral, que é a alíquota que todo mundo, né, vai pagar. A gente vai ter um IVA dual, que é o IBS e a CBS, com uma alíquota geral e média, né, mais cara. Então, acho que a conclusão que a gente chega, né, de tudo que a gente falou até aqui é que talvez, né, como essa tributação favorecida nem sempre chegue à ponta para realmente abranger, né, as pessoas que mais precisam, já que ela é uma desoneração que atinge a sociedade em geral, a alternativa que muito se discutiu e que foi, inclusive, né, incluída na reforma tributária foi o cashback tributário. Exatamente. Que é o nosso segundo assunto de hoje. E aí, Mônica, explica um pouquinho para a gente entender o que é o cashback tributário. Bom, vamos lá. O cashback. Cashback, a gente está acostumado, nada mais é do que uma devolução. Parte do valor que você paga é revertido para você. Então, a gente tem cashbacks em lojas, a gente tem cashbacks de programas de fidelidade, a gente tem uma série de... Hoje, o tema cashback, né, o termo cashback é muito próximo de todo mundo, né, porque, inclusive, as grandes promoções ou as grandes redes, elas estão sempre, de alguma forma, querendo fidelizar o consumidor e oferecendo um cashback, um valor da compra que fez de volta como um desconto. Se a gente olhar para a questão do cashback tributário, o que é? Nada mais é do que a devolução de uma parte do valor do tributo que foi pago. Dentro da reforma, do projeto de lei, né, para a reforma tributária, para a operacionalização da reforma tributária, o cashback ele vem tratado num título que ele fala da devolução individualizada do tributo. Então, assim, já está uma forma de você ver que estamos olhando para quem efetivamente vai fazer jus. Não é uma questão acessível a todos. Não está disponível para todo cidadão brasileiro. Não é todo contribuinte que vai ter o direito ao cashback. Ele é destinado a uma questão, sim, de justiça tributária. Certo. E aí, pensando, né, para quem se destina o cashback, a gente já tem uma forma definida de operacionalizar? Então, hoje, até a gente está engatinhando, né, nessa questão do cashback. O Brasil, quando tem outros países já da América do Sul que já implementaram, inclusive com bastante sucesso, como é o caso do Uruguai, né, que há muitos anos já tem a questão do cashback, mas outros países como Bolívia, Colômbia e Equador também já trouxeram a previsão do cashback. Aqui, a forma como foi trazido, e isso não foi mexido na votação pela Câmara, o projeto que foi agora remetido para apreciação do Senado, manteve esses critérios, vai ter direito ao cashback tributário a família cuja renda familiar seja
de até meio salário mínimo per capita. Certo. E essa família tem que estar cadastrada no CadÚnico, o CPF do responsável pela essa entidade familiar tem que estar ativo e ele tem que residir em território nacional para poder fazer jus à devolução, né, da parcela que foi estabelecida para os itens determinados. Hoje o cashback, a previsão que está no projeto de lei é que ele vai ser fiscalizado com relação ao CBS pela Receita Federal e com relação ao IBS pelo Comitê Gestor do IBS, né, desse tributo. E o que mais se preocupa é evitar fraudes e como vai se dar a operacionalização. Não se chegou a um modelo ainda de como vai ser feita a devolução. A única coisa que se tem estabelecido, e isso já veio originalmente no projeto de lei e foi aprovado pela Câmara dos Deputados dessa forma, é que o cashback das contas de consumo vai se dar na própria conta. Então, o valor referente ao CBS e o IBS da conta de energia elétrica, por exemplo, que eu paguei no mês de abril, na fatura que eu receber do mês de maio, já vai ter a dedução proporcional dos tributos do valor que eu tenho para pagar. Tá. E essa, inclusive, já seria a minha próxima pergunta. Quais itens, né, de acordo com o projeto de lei, que darão direito ao cashback? Com a implementação da emenda 132, já veio a previsão expressa de que o botijão de gás de 13 quilos, né, do GLP, ele teria 100% de redução da CBS e 20% do IBS. Então, por óbvio, o projeto de lei complementar, ele trouxe essa questão e ele trouxe também a redução originalmente em 50% do CBS e 20% do IBS para as contas de luz, água, esgoto e gás encanado, o gás natural. O projeto que foi, depois das discussões na Câmara, o projeto que foi enviado agora para análise e votação no Senado, prevê 100% de devolução da CBS nas contas de luz, água, esgoto e gás encanado e 20% do IBS. E para os demais itens, né, os demais bens, produtos e serviços, a previsão é de 20% de CBS e 20% do IBS. Porém, não estão relacionados quais itens seriam esses. Tá. E é aí que justamente está o grande espaço para discussão. Um ponto que é interessante é que a própria auditora fiscal, que está coordenando algumas questões e foi sustentar essa questão do cashback na Câmara dos Deputados por ocasião das votações, falou-se que as reduções em 20% do IBS é um valor mínimo, porque os estados vão ter os estados e os municípios, né, a possibilidade de disciplinar uma porcentagem diferente de devolução. Minimamente está se assegurando 20%, mas nada impede que que o estado de São Paulo, por exemplo, entenda que a devolução do IBS vai ser de 50%. E, inclusive, muitos deputados já vinham sustentando essa questão que o número mais justo seria de pelo menos 50% de devolução. Sim, sim. Recapitulando, então, a gente teria 100% de devolução da CBS para botijão, né, de gás e 20% do IBS, 100% da CBS para as contas de luz, água e esgoto e o gás encanado e 20% também do IBS para essas contas de consumo e 20% da CBS e 20% do IBS para os demais produtos e serviços, e ainda havendo uma margem para que o percentual do IBS possa ser majorado
tanto pelos estados quanto para os municípios. Regra geral, então, o que ficou definido do cashback hoje é isso que a gente tem. Isso, é isso que a gente tem. Mas é importante a gente não perder de vista que o estado do Rio Grande do Sul ele já implementa a devolução do ICMS pago para a população que ele classificou como de baixa renda. No caso do Rio Grande do Sul, são para as famílias que a renda familiar seja de até um salário mínimo. E aí a porcentagem devolvida, e o programa inclusive chama Devolve RS, né? É de 50% do ICMS pago. Então, o subsecretário de Finanças do Estado, ele foi à Câmara dos Deputados por ocasião da votação e ele explicou bastante de como é operacionalizado o sistema no Rio Grande do Sul e ele disse, palavras dele, que os algoritmos para programação, para parametrização dessa devolução são muito simples. E não é uma programação complexa, então a implementação não é difícil. No Rio Grande do Sul, a devolução, o cashback se dá por meio de um cartão de débito dado para as famílias cadastradas no programa. Então, é um cartão de débito e a pessoa utiliza aquele valor como ela bem entender. Não nos parece ser uma realidade distinta e difícil de implementação se a gente pensar que outros estados e municípios têm programas assistenciais que são operacionalizados dessa forma. Uma outra possibilidade seria também até a devolução via Pix, mas aí já depende do beneficiário ter conta em banco, o que a gente sabe que infelizmente não é uma realidade de todos, né? Então você acaba limitando se o Pix fosse obrigatório. O Pix pode ser uma alternativa, mas não uma obrigatoriedade. E evitar, talvez, aquelas questões que já vimos que não deu certo na Caixa Econômica Federal, quando teve o auxílio por conta, né, da situação específica do Covid, que gerou, os aplicativos deram muitos problemas, e assim, gerou um transtorno muito grande para quem precisava fazer uso desse dinheiro, né? Então, que a experiência do passado sirva para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Que sejam cometidos erros novos e não os mesmos com relação à implementação do cashback. Exato, esse é um ponto, né, de bastante atenção, principalmente pensando a questão das fraudes e a questão do acesso, né? O que pode dificultar, o que pode favorecer, né, um acesso um pouco mais fácil para quem efetivamente precisa do cashback. Mônica, se você quiser finalizar, trazer quais são os pontos de atenção, o que se espera daqui para frente. Olha, o que se espera é que seja bastante discutida essa questão e amadurecida no Senado, até para que a gente consiga trazer a questão dos alimentos com uma devolução efetiva, porque é importante que se enxergue que esses benefícios cheguem à ponta que mais precisa, que é a população mais vulnerável. Então, de fato, o cashback, partindo do cadastro do CadÚnico, a gente já tem um ponto bem específico da população que vai fazer jus e já está dito que são aqueles que estão sendo tratados de uma maneira diferente com todos os programas institucionais do governo federal. Então, é importante que seja amadurecido, discutido e efetivamente listado mais produtos e serviços que estejam com alguma obrigatoriedade de devolução. Não é só deixar, claro, já é uma conquista muito grande, o botijão de gás, né, o GLP, as contas de consumo das famílias terem, mas assim, a internet hoje é uma questão essencial e ela não está prevista. Questão de plano de dados, né, não está previsto. Hoje, assim, a gente já viu as redes públicas de ensino, elas estão usando celulares, tablets, computadores, às vezes até com material para acesso remoto e tudo mais. Precisaria se pensar, por que não esse serviço também não estar favorecido? É uma possibilidade agora de discussão. A questão dos itens da cesta básica estendida, os outros alimentos, para trazer essa possibilidade também. Exato, esse ponto é bem importante, né? A questão
os planos de dados, a internet e até pensando em futuro, que a gente não consegue dissociar a tecnologia de nada, né? Então, realmente é um ponto de atenção e a gente precisa seguir acompanhando para ver como que isso vai ficar, né? Mônica, foi ótimo. Obrigada pelas explicações, tanto em relação à cesta básica, quanto em relação ao cashback. Eu acho que deu para a gente ter uma excelente noção de tudo que do nosso atual sistema e como isso vai ficar com a reforma tributária. Eu te agradeço a participação hoje. Eu que agradeço a oportunidade, vamos acompanhar de perto, porque realmente são 2 itens que merecem toda a nossa atenção. Verdade, sem dúvida. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da FRAC, né? A gente vai seguir acompanhando todos esses temas da reforma tributária. Gostaria de convidar também todo mundo que nos acompanhou até aqui, agradecer a primeira audiência e convidar todo mundo também para acompanhar os próximos episódios de outros temas da reforma tributária. Obrigada e até mais.